Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações algébricas. Vamos tratar um pouquinho das relações de Girard. Então, equações algébricas são também conhecidas como equações polinomiais. Você deve estar se perguntando, já estudei equação polinomial? Sim, começa lá no ensino fundamental. Às vezes você não associou o nome, mas uma equação de segundo grau é, por exemplo, uma equação polinomial. Por quê? É um polinômio, ax² mais bx mais c, igual a zero. E nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho mais da equação do segundo grau. Inclusive, sobre as formas de resolução. Nós sabemos que fórmulas resolutivas para a equação do segundo grau, temos, por exemplo, a fórmula de Bhaskara e o método da soma e produto. Fórmula de Bhaskara, calculamos o discriminante, que é o delta, substituímos e encontramos as duas raízes, x1 e x2. O método da soma e produto consiste em encontrar as duas raízes utilizando os coeficientes da equação de segundo grau, né? Menos b sobre a e c sobre a, que vai ser a soma e o produto das raízes. É sobre esse método que nós vamos falar um pouco mais utilizando um exemplo numérico. Então, eu tenho aqui uma equação, x² menos 2x menos 15 igual a zero, e nós vamos resolver utilizando o método da soma e produto. O objetivo é resgatar esse método que a gente aprende lá no Ensino Fundamental 2, para que a gente possa avançar falando das relações de Girard. Então, essa equação, ela é uma equação de grau 2, porque x está elevado ao quadrado, o maior expoente é 2, e nos dá duas raízes. Essas duas raízes nós temos a soma das raízes e o produto das raízes. Então, a soma x1 mais x2 vai relacionar os coeficientes da equação de segundo grau, que no caso, x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. Quem é b e a? São coeficientes. Vamos recordar? O a é quem acompanha o x², então no caso é 1. O b é quem acompanha o x, no caso é menos 2. E o c não acompanha ninguém, a gente chama ele de termo independente, porque ele fica sozinho na equação. C é igual a menos 15. Então, nesse exemplo, a nossa soma é igual a menos b sobre a. Vamos substituir, então vai ficar que a soma é igual a menos 2 sobre 1, porque o a vale 1, e isso vai dar 2. Tudo bem? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o produto. Lembrando que o produto é P e o produto das raízes, ou seja, a multiplicação x1 vezes x2. E isso é na fórmula de resolução C sobre A. Tudo bem? O coeficiente C é menos 15, então P vai ser igual a menos 15 dividido por 1. O A vale 1, por isso dividido por 1. Aqui, então, nós temos que o P vai ser menos 15. Agora, organizando as ideias, temos que a soma, que é x1 mais x2, é igual a 2. E o produto, que é x1 vezes x2, é igual a menos 15. Bom, como que eu prossigo a resolução? Eu tenho que pensar em um número que, somado, dá 2. Aliás, eu tenho que pensar em dois números, que a soma dos dois números vai dar 2. E esses mesmos números, a multiplicação, o produto deles vai dar menos 15. Se você, quem conhece esse método inicialmente, pensa assim, nossa, é muito difícil, eu tenho que pensar em qualquer número, né? Existem infinitos números, mas a gente tem maneiras de restringir essa quantidade de números. Então, por exemplo, numa equação como essa, em que o A é 1,
o coeficiente A é 1, nós podemos começar pensando no P, 15, e trabalhar com os divisores. Então, quais são os divisores de 15? Os positivos, 1, 3, 5 e 15. São os divisores positivos. E negativos, menos 1, menos 3, menos 5 e menos 15. Esses números dividem o menos 15. O que significa? São divisores. Que a divisão dá exata, dá resto, zero. E acrescento ainda, as raízes vai ser números que são divisores do 15. Nesse caso, porque o A é 1. Toda vez que o A for 1, você pode usar esse pensamento. Então, a gente restringiu aquele monte de número que poderia ser para apenas 8 números, tá? E agora, o que nós vamos pensar? Bom, desses 8 números, eu tenho que pegar 2, de maneira que a soma dê 2 e a multiplicação dê menos 15. Então, um exemplo. Se eu pegar o 3 positivo e o menos 1 e somar, 3 soma menos 1 vai dar 2. Poderia ser raízes. Mas na hora que eu multiplico o 3 com menos 1, eu não obtenho menos 15. Então, não pode ser nossas raízes. E aí você vai trabalhando esse raciocínio, de maneira que você vai perceber que os números que você precisa é o 3 e o 5. Ou melhor dizendo, o menos 3 e o 5. Por quê? Porque a gente vai perceber que eu vou ter que ter um número, um deles vai ter que ser negativo. Porque o meu produto não dá menos 15. Para ter menos aqui, significa que um dos números, uma das raízes, é negativa. Então, se eu pegar o menos 3 e o 5, menos 3 vezes 5 dá menos 15. E menos 3 mais 5 vai dar 2. E é assim que eu percebo que eu resolvi a minha equação, encontrando as raízes menos 3 e 5, dessa equação, desse exemplo numérico, tá? Maravilha! Ainda com esse exemplo numérico, nós vamos explorar um outro assunto. Nós vamos falar agora da forma fatorada. Então, a gente já tem essa equação, a gente já sabe as raízes, e aí nós temos uma sentença matemática que diz que a forma fatorada de uma equação de segundo grau é A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a zero. São equivalentes. Escrever aquele ax quadrado mais bx mais c vai ser equivalente a essa forma fatorada. Então, para a gente verificar que essa equivalência é válida, eu vou substituir as raízes aqui para que no exemplo numérico a gente perceba essa equivalência. Então, vai ficar assim, o A vale 1, x1 vale menos 3 e x2 vale 5. Substituindo, vai ter 1 que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 5, tá? Então, x1 é menos 3 e x2 é 5. Para resolver aqui, 1 que multiplica, né? 1, eu não preciso escrever, porque 1 multiplicando qualquer coisa mantém. Então, eu vou ter x menos 3, vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 5 igual a zero. Vou realizar aqui a distributiva. Então, x que multiplica x vai ser x quadrado, x que multiplica menos 5, menos 5x, 3 que multiplica o x mais 3x, e 3 que multiplica o menos 5, isso vai dar menos 15. Juntando os termos comuns, que no caso é o menos 5x com mais 3x, eu vou obter x quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. O que eu fiz? Eu utilizei as raízes, escrevi a forma fatorada e mostrei que a forma fatorada equivale à equação inicial. Isso é para quê? Para que a gente consiga perceber
que a partir das raízes eu posso escrever a forma fatorada de uma equação polinomial, tudo bem? De uma equação algébrica. Utilizei de um exemplo numérico que fica mais fácil a compreensão. Então agora eu vou fazer um resumo, né, teórico dessa primeira parte da aula. Então, nós estamos falando do método da soma e produto para uma equação qualquer de segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Nesse caso, os coeficientes é a, b, c. Então, agora eu não estou trabalhando com números, estou trabalhando somente com letras, coeficiente a, b, c. Essa equação, ela tem grau 2, ou seja, vai ter duas raízes. Essas duas raízes, também falando de forma genérica, eu vou chamar de x1 e x2. Com as raízes x1 e x2, eu posso escrever a forma fatorada da equação de segundo grau, que é o que a gente fez no exemplo numérico. Como que é a forma fatorada? A que multiplica x menos x1, lembra? x1 é a raiz, que multiplica x menos x2, a segunda raiz. Então, a forma fatorada de uma equação de segundo grau, pelo fato de ela ter duas raízes, eu vou ter o termo x menos x1, x menos x2, porque são duas raízes. Tudo bem até aqui? E ainda, o que mais a gente falou? A gente falou das duas relações da soma e produto. Então, vamos recordar? A soma é x1 mais x2 e vai relacionar os coeficientes. Qual coeficiente? Menos b sobre a. E o produto, que é x1 vezes x2, vai relacionar o coeficiente c sobre a. Então, x1 mais x2 é menos b sobre a, enquanto x1 vezes x2 é c sobre a. Essa relação, que é o que nós estamos estudando, vai voltar aqui na equação e a gente vai substituir. Então, olha o que nós vamos obter. Que a nossa equação pode ser escrita com a seguinte sentença matemática: x² menos s que multiplica x mais p é igual a 0. Essa equação equivale à anterior. Agora, quem é menos s? É menos a soma. Tudo bem? Estou destacando aqui. Então, para você encontrar o valor do s aqui, por exemplo, se você tiver as duas raízes, você encontra o valor do s. Se você tiver os coeficientes, você encontra o valor do s. Da mesma maneira, o produto é o valor que está aqui, independente. É o produto das raízes, que é o c sobre a, que é o nosso p, tá? Percebam que essas duas relações tratou das raízes x1, x2, relacionada aos coeficientes da equação, que é o a, b, c. Essa relação entre as raízes e os coeficientes, nós não vamos mais chamar de método da soma e produto. Nós não vamos usar mais esse nome. Nós vamos usar daqui para frente o nome de relações de Girard. No caso específico para equação de segundo grau, equação de grau 2. Então, entenda, eu comecei a aula falando que eu ia apresentar um conteúdo que é relações de Girard, e, no entanto, o que eu fiz até o momento? É mostrar que um método que você já conhecia, que você possivelmente aprendeu lá no ensino fundamental, ele recebe o nome, né? Aquele método da soma e produto recebe o nome das relações de Girard. Só que aqui ela é a relações de Girard para a equação de grau 2. E é aqui que começa a ficar mais interessante. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos perceber que, bom, eu posso, portanto, já pensar que eu vou ter as relações de Girard para a equação de grau 3,
de grau 4, de grau 5 e assim por diante? Exatamente. É assim que vai ser o desenvolvimento dessa nossa aula. Então, agora eu vou falar das relações de Haar para a equação de grau 3. No entanto, eu quero que você preste bem atenção nessa estrutura que está aqui no grau 2, porque nós vamos fazer um estudo, um paralelo. Nós vamos partir desse para a compreensão e ampliação para o próximo. Então, vamos lá. A equação, as relações de Haar para a equação de grau 3, primeira coisa, a minha equação polinomial vai ter grau 3, certo? Então, vai ser ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a 0. Verificaram que aumentou o número de coeficientes? Então, agora eu tenho coeficientes A, B, C e o D. Tudo bem? Aumentou um coeficiente. Então, como eu já disse, é uma equação de grau 3, o que vai me dar 3 raízes. Eu não comentei anteriormente, mas o que é a raiz numa equação? A raiz numa equação é o valor que, quando eu substituo na equação, admite esse zero como verdade. Vai dar 0. Isso aqui é encontrar as raízes, tá? Então, no caso de uma equação de grau 3, eu posso ter 3 raízes que vão satisfazer essa equação. Nós vamos chamar essas raízes de x1, x2, x3 agora. Então, lembra que nós estávamos trabalhando somente com x1 e x2 na equação de grau 2? Agora, na equação de grau 3, x1, x2, x3. Tudo bem? E nós vamos, então, tudo que a gente fez para o grau 2, nós vamos fazer para o grau 3. Vamos pensar na forma fatorada, tá? Como que seria a forma fatorada? Bom, lembra lá? Começava A que multiplica x1, x menos x1, que multiplica x menos x2, e agora que multiplica x menos x3, igual a 0. Essa é a forma fatorada. Então, o raciocínio é bem próximo, é um paralelo, tá? É uma ampliação. E por último, então, eu vou falar das relações de Haar. Lembra que lá na equação de segundo grau nós tínhamos duas relações, soma e produto, para grau 2. No grau 3, nós vamos ter 3 relações. Como assim? Nós vamos ter a soma 1, a soma 2 e o P, que é o produto. Então, primeira coisa, no grau 3, a gente não vai ter só 2 relações, a gente vai ter 3. Vamos verificar como cada uma se desenvolve? A soma 1. A soma 1 vai ser semelhante à soma da equação de grau 2. O que era a soma? Eu somava as duas raízes, fazia x1 mais x2. Nesse caso, eu vou fazer, então, o quê? x1 mais x2 mais x3. Eu vou somar as 3 raízes. Somei, ok? Agora, nós vamos direto para o produto. O que era o produto anteriormente? Multiplicava as duas raízes lá. Na grau 3, nós vamos multiplicar as 3 raízes. Então, vai ser x1 vezes x2 vezes x3. E, por fim, o que vem a ser a soma 2? É o diferencial. No grau 3, a soma 2 vai ser o produto das raízes tomada 2 a 2, a soma desses produtos. A soma dos produtos das raízes tomadas 2 a 2. Traduzindo, eu vou fazer x1 vezes x2 mais x1 vezes x3. E qual que é a última possibilidade? x2 vezes x3. A soma disso, então, é a soma de x1, x2, x1, x3, x2, x3. A soma desses valores vai me dar a soma 2. E aí, de forma parecida, você lembra que a soma lá no grau 2 era menos b sobre a? Então, relacionava as raízes com o coeficiente, aqui também vai ser. Então, x1 mais x2 mais x3 vai ser igual a menos b sobre a. A soma 2
vai ser C sobre A. Lá na outra era o produto, agora é a soma. Porque o produto vai ser menos D sobre A. O produto sempre vai estar relacionado com o último coeficiente, que é o coeficiente independente. Então, o produto das raízes na equação de grau 3 é x1 vezes x2 vezes x3, que é igual a menos D sobre A. Tudo bem até aqui? Importante, isso também vai dar aquela sentença matemática que a gente finalizou. Olha a sentença aqui. Lembrando que é x ao cubo menos S1x quadrado, e o S1 é a soma simples de todas as raízes, mais S2 que multiplica x, o S2 é a soma das raízes tomada duas a duas, menos o P. O P é o produto. Importante, observa aqui comigo. Notaram que eu comecei menos B sobre A igual lá no anterior, mas aqui ó, menos B mais C menos D. Intercala. Olha aqui na fórmula. Menos S1 mais S2 menos P. Intercala, começa com menos, mais, menos. Sempre vai ser assim? Exatamente. Agora, nós vamos fazer tudo de novo para as relações de Girard numa equação de grau 4, tá? E aí você vai perceber que todo esse raciocínio que a gente fez vai se repetir e ampliar para mais uma raiz. Vamos tentar ir um pouquinho mais rápido, porque agora a gente já pegou a ideia. Então, para grau 4, nós vamos ter, obviamente, uma equação começando lá no ax à quarta, mais bx ao cubo, cx quadrado, dx mais z. Olha o que aconteceu, 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes, tudo bem? A, B, C, D e E são coeficientes. A gente sabe que essa equação é grau 4, portanto, ela tem 4 raízes, e nós vamos chamar de x1, x2, x3 e x4. Para escrever a forma fatorada, como que fica? A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, que multiplica x menos x4, porque são 4 raízes. Até aqui, tranquilo, né? Perceberam que é uma repetição? Se você entende, por isso que eu fiquei fazendo com bastante detalhe a grau 2. Se você entendeu a grau 2 e entendeu a transição para o grau 3, agora para fazer a grau 4, vai rapidamente. E se você precisasse, você faria a transição para grau 5, 6 e assim por diante. Eu vou ficar no grau 4 aqui no vídeo, mas você já vai pegar a ideia, ok? Então vamos continuar. Se nós estamos falando de grau 4, nós teremos 4 relações. Então, vai ser a soma 1, a soma 2 e a soma 3. E lá no final, o produto, tá? O que é a soma 1? É o que foi nas outras, é a soma das 4 raízes. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Vamos direto aqui embaixo para o produto. O que é o produto? É o que foi o produto nas outras. O que era o produto? Produto de todas as raízes. Então, é x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Tudo bem? Até aqui, maravilha. Agora, vamos às diferentes. O S2. O S2 é igual ao S2 no grau 3. Lembram o que era? Era somar o produto tomado 2 a 2 das raízes. Então, aqui vai ser x1 que multiplica x2, mais x1 que multiplica x3, mais x1 que multiplica x4, mais x2 que multiplica x3, mais x2 que multiplica x4 e mais x3 que multiplica x4, tá? Você vai fazendo o joguinho, pegando sempre 2 a 2. E o que pode ser a soma 3? Intuitivamente, a gente pensa, bom, se a soma 2 é pegando
raízes 2 a 2, a soma 3, eu vou pegar as raízes 3 a 3 e vou multiplicar. Então, vai ser x1 que multiplica x2 que multiplica x3. Mais x1 que multiplica x2 que multiplica x4. Mais x1 que multiplica x3 que multiplica x4. E, por fim, x2 que multiplica x3 que multiplica x4. Perceberam? No caso das relações de Girard para uma equação de grau 4, eu preciso ter 4 relações. Se fosse para grau 5, eu teria 5. E o pensamento é análogo, tudo bem? Agora, vamos ver o S1 e vou relacionar com os coeficientes. S1, que é a primeira soma, não era menos B sobre A? Aqui vai continuar. Então, S1 menos B sobre A. S2, C sobre A, coeficiente C sobre A. O S3, menos D sobre A. E o P, eu falei que é sempre relacionando o último, que é o coeficiente que fica sozinho, o termo independente. Então, P vai ser E sobre A, tá bom? Importante, olha o detalhe, comecei com menos, mais, menos, mais. Se fosse grau 5, também ia intercalando dessa maneira. O que falta? Por aquela sentença matemática final que vai relacionar a equação de grau 4. Vamos pôr? Então, aqui, x à quarta vai ser menos S1, que é a primeira soma, que multiplica x ao cubo, mais S2, que é a segunda soma, que multiplica x quadrado, menos S3, que multiplica x, que é a terceira soma, mais P, que é o produto, tá? Associei aqui as cores para ajudar. Lembra, ó, menos, mais, menos, mais. Em termos de teoria, é essa a nossa proposta. O que eu vou fazer agora é mostrar um exercício muito simples sobre esse assunto, mas há necessidade de fazer outros exercícios, tá? As relações de Girard, ela é cobrada de várias formas e com vários graus de dificuldades diferentes. No caso aqui, eu vou fazer só para ilustrar toda essa teoria que eu apresentei, um exercício bem simples. Então, vamos à atividade. Determine a equação algébrica cujas raízes são menos 2, menos 1, 1 e 4. Então, perceba que eu tenho 4 raízes. Eu vou ter que encontrar como resposta uma equação de grau 4, tá? E eu vou usar, como ele me deu as raízes, o exercício, eu vou usar as relações de Girard. Então, eu vou colocá-las aqui. A S1, S2, S3 e S4, que relaciona as raízes x1, x2, x3, x4. No caso aqui do exercício, x1 é menos 2, x2 é menos 1, x3 é 1 e x4 é 4. E o que nós vamos fazer agora? Vamos substituir. Então, para fazer a soma 1, vai ser x1, que é menos 2, né? Então, vai ser menos 2 mais menos 1 mais 1 mais 4. Isso vai dar menos 3 mais 5. S1 vai ser 2. Tudo bem? Calculamos o S1. Temos que fazer os outros cálculos. Vamos para o S2. O S2 é aquela que eu multiplico 2 a 2. Então, o S2 vai ser igual x1 vezes x2 vai ser menos 2 que multiplica menos 1. Mais menos 2 que multiplica 1. Mais menos 2 que multiplica 4. Mais menos 1 que multiplica 1. Mais menos 1 que multiplica 4 e mais 1 que multiplica 4. Substituir todos e agora eu resolvo esses produtos. Então, S2 vai ser menos 2 vezes menos 1, 2, mais menos 2,
menos 8, menos 1, menos 4 e mais 4. Então, o nosso S2, vamos ver aqui, 2 vai com menos 2, menos 4 vai com 4, o S2 vai dar menos 9. Tudo bem? Já temos S1 e S2. Perceba que ele é trabalhoso, esse exercício, mas ele é bem inicial, porque é só substituição. A gente está vendo que essas relações são válidas. E eu peguei o grau 4, porque não adiantava eu ficar trabalhando com... Aliás, eu já fiz uma com grau 2. Então, era para mostrar que é parecido. Agora, vamos ao S3, substituindo. Então, eu vou ter menos 2 que multiplica menos 1 que multiplica 1, mais menos 2 que multiplica menos 1 que multiplica 4, mais menos 2 que multiplica 1 que multiplica 4, e mais menos 1 que multiplica 1 que multiplica 4. Fiz as substituições. S3 vai ser 2 mais 8, menos 8, menos 4. Então, isso vai dar 8 vai com 8, 2 menos 4, o S3 vai ser menos 2. E por fim, o produto, que é a mais, né? A 1 e o P, a soma 1 e o P são as mais simples. O produto de todo mundo. Então, é menos 2 que multiplica menos 1, que multiplica 1, que multiplica 4. Isso vai dar 8. Tudo bem? E para finalizar, eu não quero descobrir a equação, eu vou pegar a sentença matemática que define, que a gente foi a cada relação mostrando a sentença matemática que vai definir de acordo com aquele grau. No caso, é grau 4, porque tem 4 raízes, e a sentença matemática é essa: x à quarta menos S1x ao cubo mais S2x quadrado menos S3x mais P igual a 0. Vamos substituir? X à quarta menos S1 menos o S1 é 2, então vai ficar 2x ao cubo, mais S2 que multiplica x quadrado, S2 é menos 9, então vai ficar menos 9x quadrado, menos S3 que multiplica x, o S3 deu menos 2, então menos com menos vai ficar mais 2x, e por fim, mais o P deu 8, mais 8, igual a 0. Essa equação de grau 4 é a equação algébrica que possui essas raízes. Nós utilizamos da resolução, utilizando as relações de Girard, que era para poder mostrar uma atividade, né, prática contendo essas relações. O propósito da aula foi esse, é uma introdução às relações de Girard. É necessário se apoiar em exercícios diversos, tá? Com grau de dificuldades maiores do que o que eu apresentei. Eu espero que vocês tenham compreendido essas relações, tá? Estudem, porque elas demandam que você se dedique, porque são procedimentos longos que a gente só vai aprender se a gente se debruçar um pouquinho sobre eles, tudo bem? Bons estudos então, e até a próxima. Obrigada!